Hoje eu vou responder as principais perguntas que vocês me fazem sobre blefaroplastia. A primeira é o que é a blefaroplastia, né? Na verdade, a blefaroplastia é a cirurgia plástica realizada nas pálpebras, né? Que pode ter um viés estético ou reparador, a depender da indicação de cada paciente. Então, basicamente, blefaroplastia, cirurgia plástica das pálpebras. A gente faz quando, né? Quando é que eu sei que eu preciso fazer essa blefaroplastia? É quando você tem um excesso de pele, ó, aqui, ou um excesso de bolsa. A gente vê alguns pacientes com uma herniação, um gordinho, né, na pálpebra superior, ou mesmo na pálpebra inferior, um excesso de pele, assim, sobrando na pálpebra inferior e as bolsinhas aqui marcando, dando ar de cansado, prejudicando muitas das vezes até a tua visão, prejudicando que você passe uma maquiagem e borre todo o olho, porque a pele está dobrando aqui nessa região e você não consegue fazer uma maquiagem adequada. Então, quando começam esses sintomas ou sinais, é porque tá na hora de você pensar, de repente, em fazer a blefaroplastia, que é a cirurgia plástica estética ou reparadora da região dos olhos. A outra pergunta é a partir de que idade que está indicado o paciente fazer uma blefaroplastia. Eu costumo dizer que a primeira cirurgia plástica relacionada a envelhecimento facial que a gente indica, tanto em mulheres quanto em homens. Isso acontece mais ou menos por volta de 45 a 55 anos. Tem, claro, também um componente muito forte genético. Tem pessoas de 30 anos que já têm um peso nessa região e que dá realmente um olhar descansado. E problema nenhum, se ela tem esse componente, se tem um prejuízo, seja estético ou tá com algum desconforto por causa disso, a gente pode fazer a cirurgia. Não existe essa idade mínima. Na verdade, a gente vai depender das queixas, dos sinais e dos sintomas de cada paciente para estar fazendo. Claro que conforme o tempo passa, acaba ficando maior a indicação. Então, pacientes de 60 anos que nunca fizeram, ou de 70 anos, enfim, muito provavelmente terão indicação já, seja por um excesso de pele, seja por um excesso de gordura, de fazer essa cirurgia plástica. Tem alguns casos, inclusive, de quem tem uma ptose palpebral, que é quando essa região fica caidinha da pálpebra, não necessariamente o excesso de pele, mas um peso mesmo na região onde a gente abre o olho, nessa musculaturazinha aqui. E tem crianças que nascem com isso e a gente precisa fazer essa cirurgia em crianças. Então, quando eu entendo que quando o paciente me pergunta em relação a qual a idade que eu posso fazer, ele está se referindo mesmo à questão mais estética e relacionada ao excesso de pele. Então, vai depender dos sinais e sintomas. A partir dos 40 anos, muitos pacientes podem ter indicação já de fazer. Outra pergunta que me fizeram é, tudo bem, eu operei a pálpebra, eu já posso passar maquiagem? Já posso fazer? Eu operei para poder, né, maquiar sem borrar? Então, na verdade, eu peço sempre para esperar o processo de cicatrização tá completo, né? Não tem mais nenhuma feridinha, nenhuma área cruenta, tá tudo sequinho, bonitinho, cicatrizado. Eu já permito que use um protetor ou uma base com cor, não tem problema. Para passar rímel, delineador ou até mesmo a sombra, normalmente é legal esperar 2 a 3 semanas, só para você não agregar nada que irrite, né, essa região. De preferência, maquiagens de qualidade, maquiagens orgânicas nesse pós-operatório, com menos química, menos fatores que podem aí irritar a tua cicatriz. Eu já vou aproveitar, entro no gancho de outra pergunta, que me perguntaram onde são as cicatrizes, né, na blefaroplastia. Então, a gente tem, se todo mundo se olhar no espelho e fechar o olho, a gente tem um sulcozinho aqui nessa região. Então, a cicatriz da pálpebra superior, ela é nesse sulco. Então, quando você abre o olho, normalmente você não vai ver essa cicatriz, ela vai ficar exatamente nesse sulco. Quem tem muito excesso de pele e esse excesso vem para a lateral, pode ser que essa cicatriz precise fazer uma extensãozinha lateral. Essa extensão, ela é um corte, automaticamente esse corte é uma cicatriz, mas se ele cicatrizar bem, e 90% das vezes cicatriza, vai parecer que é uma linhazinha, uma ruguinha dessa região. E super aceitável também, e o benefício de tirar aquela pele sobrando é grande, então vale a pena. Na pálpebra inferior tem 2 opções. A gente pode fazer uma cicatriz dentro da conjuntiva, por dentro do olhinho, quando o paciente não precisa tirar a pele, a questão é só bolsa. Ou a gente pode fazer essa cirurgia em conjunto ou não, com uma cicatriz externa, que é em torno de 2 a 4 milímetros da borda do cílio, a gente faz uma incisãozinha ali.
Como essa área já é uma área de sombra, normalmente também uma cicatriz fica muito bem. Fica praticamente imperceptível. Claro que se, né, você vai num cirurgião plástico ou tá com algum colega que conheça o tema, pode ser que ele perceba, mas o público em geral, as pessoas em geral, nem percebem, nem notam que você fez alguma cirurgia. Mas são basicamente duas cicatrizes, uma na pálpebra superior e uma na pálpebra inferior. Outra pergunta é, eu já operei a pálpebra uma vez, passaram-se 10 anos, 15 anos, e eu tô sentindo que ela tá caindo de novo. Eu posso fazer outra blefaroplastia? Super pode. Pode fazer uma segunda, pode fazer uma terceira. Na verdade, a gravidade, ela não é porque a gente opera que ela vai parar de atuar, né? Então, assim, a gente tem outros mecanismos, fazendo um botoxzinho preventivo, tendo alguns cuidados com algumas máquinas que combatem a flacidez. Então, a gente pode associar tratamentos à primeira cirurgia de pálpebra para que a gente evite ou postergue essa segunda intervenção. Mas problema nenhum, voltou a ter excesso de pele, pode fazer outra cirurgia assim, sem problemas. E a blefaroplastia pode ser feita em consultório? Bom, eu conheço alguns colegas que fazem, tá? Particularmente, eu sou da corrente que, se é cirúrgico, merece uma unidade day clinic ou hospitalar. Então, eu recomendo aos meus pacientes que, se é só pele, não vai fazer nada, é só uma retirada de pele, o paciente é tranquilo, colabora, você pode fazer com uma sedação, mesmo que seja oral e anestesia local, num day clinic. E o que é um day clinic, né? É aquela sala que ela é como se toda equipada como um centro cirúrgico, mas não é dentro de um hospital. Ela é dentro de um centro médico, ela é anexa ao teu consultório, e você tem que ter sempre, todo day clinic que é realmente regulamentado, ele tem um acordo de transferência ou remoção para uma unidade hospitalar caso o paciente precise. Então, se for só a pele, eu acredito que ok, e o paciente foi rígido, né, com risco cirúrgico bom, você pode fazer numa unidade dessas. Fora isso, sempre unidade hospitalar. Sempre unidade hospitalar. E se por algum motivo, né, pálpebra normalmente, aí já estou respondendo outra pergunta, qual é o tipo de anestesia? 70% dos meus pacientes é anestesia local com sedação venosa, né, que o anestesista está junto e faz uma sedação venosa. Os outros 30%, a gente vai cair numa porcentagem de pacientes que só vão fazer a pálpebra superior, que é só retirada de pele e que são super colaborativos, que a gente pode fazer só com uma medicação oral também associada. E os outros pacientes que não sedam bem, que querem por opção tomar uma anestesia geral, a gente pode fazer. Não é a minha preferência, porque é uma cirurgia relativamente rápida, tranquila e que o paciente pode tomar uma anestesia mais leve, mas se preferir, a gente pode fazer anestesia geral também. Então, assim, a partir do momento que você indica anestesia geral, isso é praticamente relacionado com unidade hospitalar. Então, as minhas preferências são anestesia local com sedação, day clinic ou hospital. Outra pergunta que todos os pacientes que vão fazer a cirurgia fazem sempre é quando é que tira os pontos, né? A gente realmente tem ponto, não é uma cirurgia que usa cola, a blefaroplastia a gente faz os pontinhos mesmo, e é uma área, uma região que cicatriza muito rápido. Então, a gente pode retirar esses pontos num período mais precoce do que cirurgias, comparando com cirurgias em geral. Em torno de 7 a 10 dias, a gente acaba retirando todos os pontos e aí o paciente vai usar outros cuidados para aquela cicatriz, mas ponto mesmo aparente não vai ter mais. Me perguntaram aqui também quando é que pode voltar às atividades de trabalho. Isso aí também é muito relativo, né? A gente tem que entender que trabalho que esse paciente faz para ver se pode ou não. Vou dar um exemplo. É nadador de polo aquático ou trabalha dando aula de natação. Eu não gosto que meus pacientes recém-operados frequentem piscina, cloro ou mesmo água do mar. Então, eu não ia deixar voltar a trabalhar. Ia pedir que se poupasse, né? Esperasse pelo menos 21 dias para voltar ao trabalho. Mas atividades gerais, sem muito esforço, sem muito impacto, sem muita exposição de sol, o paciente pode total voltar a trabalhar na segunda semana, a partir do dia que ele se sinta melhor, menos inchado, sem roxo, sem ponto. Então, depois da retirada dos pontos, e desde que o edema não esteja nada limitando o paciente, porque é uma coisa que acontece muito em cirurgia de pálpebra, é um edema importante. Edema e roxo, né? Principalmente nos primeiros 5 dias. Depois isso realmente começa a melhorar.
E a última pergunta é se a cirurgia ela pode interferir na visão. Eu tenho muito respeito a toda a parte funcional que está relacionada às minhas cirurgias, seja a parte funcional da cirurgia de nariz, seja a região dos olhos, né, o olho propriamente dito na cirurgia de pálpebra. São duas regiões muito relacionadas e claro que uma tem impacto na outra. O que eu quero dizer com isso? Se a gente retirar muita pele na pálpebra superior e esse olhinho ficar aberto, você pode ter ceratite, você pode ter um olho seco. Então a gente tem que ter muito cuidado. A pálpebra tem a função de lubrificar, de cobrir, né, o globo ocular. Então eu costumo trabalhar com oftalmo, sempre peço uma avaliação prévia, até para a gente entender como é que está a acuidade visual, se esse paciente tem algum problema prévio de visão, para que, se no pós-operatório acontecer alguma coisa, a gente tem um registro de como era a base de visão desse paciente antes. Complicações graves são raras, mas a gente precisa ter esse respaldo, né? E na maioria das vezes, se o paciente tem dificuldade de enxergar porque a pálpebra está caindo, isso na verdade são mudanças e impactos para o bem, né? O paciente vai passar a enxergar melhor, às vezes ele pode até ter uma alteração no óculos por ter feito a blefaroplastia. Então são questões que a gente tem que ter cuidado, né? Eu acho muito importante essa avaliação prévia. Paciente que tem olho seco, a gente tem que ser super conservador, porque a gente pode sim causar um prejuízo para esse paciente se for retirada muita pele. Então são áreas relacionadas sim e que merecem uma atenção especial. A gente não pode fazer cirurgia plástica ocular, né, blefaroplastia, sem ter atenção ao olho desse paciente.